Olá, amigos. Olá, amigas. Nosso boa noite. Nós pedimos desculpa porque houve um pequeno problema técnico e nos atrasamos um pouquinho, mas é muito bom estar com vocês novamente, juntos nessa corrente de amor, que todas as sextas-feiras, esse nosso encontro, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. A nossa gratidão a todos os grupos que estão compartilhando conosco desses momentos de aprendizado, de amor, aos grupos do Reino Unido, aos grupos dos Estados Unidos, ao grupo do Brasil, todos os grupos do Facebook que estão conosco também, a Rádio Web Fraternidade, a TV Secal, a emissora do YouTube, que nos permite, então, levar a tantas almas a palavra de amor, de conforto, de sabedoria, com os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Muita gratidão a todos vocês que, direta ou indiretamente, participam conosco desse simples trabalho de amor. Nós gostaríamos de lembrar a todos de colocar água fluidificada, se assim o desejarem, para que durante a semana possam absorver esse remédio divino que é colocado pelos nossos amigos espirituais para o nosso fortalecimento físico e espiritual. Então, vamos nos preparar assim com muita tranquilidade, com muita lucidez, com muita concentração, o trabalho da noite. Vamos então pedir a Deus, a Jesus, para que nos abençoe, para que nós possamos ter o maior proveito possível do aprendizado desta noite. Divino Pai misericordioso, neste momento envolvidos pelo seu amor e sua paz, elevamos a nossa alma até vós em profunda gratidão por tantas bênçãos recebidas ao longo de nossas vidas. Temos ainda tanta dificuldades de absorvermos as suas dádivas celestiais, mas agora juntos, unidos em pensamento e coração, nós vos buscamos para nos alimentarmos dessa fonte divina e inesgotável de amor, para termos a força de continuar a nossa caminhada, vencermos os nossos obstáculos em busca do nosso aprimoramento espiritual. Que aprendamos a amar cada vez mais com tantos ensinamentos recebidos, Senhor. Pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite, abrindo a nossa alma para que o Senhor haja em nós a nosso benefício, não nos esquecendo jamais da nossa responsabilidade por tudo aquilo que nós aprendemos aqui e recebemos pela sua misericórdia. Agradecimentos ao nosso querido irmão Francisco de Assis, nosso mentor de nossa casa e sua equipe, de abnegados trabalhadores que nos amparam, que nos intuem, que nos ajudam nesse trabalho simples, mas com muito amor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esses momentos abençoados. Que assim seja. Bem, queridos amigos, queridas amigas, nós temos hoje a alegria e a gratidão de receber o Dr. Décio Iandoli Júnior, que nos presenteará com a palestra Arrependimento, Expiação e Reparação. O Dr. Décio é um grande divulgador da doutrina espírita, um pesquisador, e vem aqui nos enriquecer de conhecimentos. Nós temos muito gratidão por isso. Doutor Décio, a palavra é sua, fique muito à vontade. Olá, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de quem estiver aí na Europa ou nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Queria agradecer muito a oportunidade, né, que vocês estão me dando aí para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão comum nas nossas vidas e que normalmente a gente interpreta de maneira equivocada, né? Muitas vezes a gente interpreta de maneira equivocada, que é a questão do arrependimento, da expiação e da reparação. Eu vou procurar fazer uma fala objetiva, curta, né?
para depois a gente ter espaço para um diálogo, né? Para comentários, perguntas, e aí eu vou estar à disposição para, se eu puder ajudar, né? Se eu conseguir responder, para a gente poder tentar enriquecer a discussão, né? Então, vamos começar pelo dicionário, né? Começar pelo começo. O que é arrependimento? Então, no dicionário você vai entender lá que arrependimento é o ato de arrepender-se ou o pesar sincero de algum ato ou omissão. Pesar sincero, olha, a palavra sincero, né, é muito importante, na minha opinião. O pesar é que você lamenta, sinceramente lamenta, alguma coisa que você fez, ou que você não fez, né, um ato ou uma omissão. Então, você tem consciência de algum erro, e na hora que você percebe o erro, você se arrepende. Outra definição no dicionário de arrependimento é mudança de deliberação. Ou seja, você está achando que uma coisa é de uma determinada maneira e, de repente, você percebe que não é e você muda a sua direção, o seu caminho. Um grande exemplo disso é Paulo, né? Quem não leu Paulo e Estevão, leia, né? Para entender isso. Diante de todas as atitudes que ele estava tomando em defesa da fé dele, de Deus, ele percebe o engano que ele estava cometendo diante de Jesus, e imediatamente ele muda de deliberação, ou seja, ele percebe o erro, ele se arrepende, mas ele já engata imediatamente na pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Ou seja, reparação, tá? Aí nós vamos falar de todas essas três palavras, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. E depois a gente vai reavaliando, devagarzinho, o que cada uma significa e qual é o conteúdo que a gente tem dado para essas palavras na nossa vida e nos nossos discursos mesmo, né? Então, será que a gente precisa do arrependimento? Muito, muito. Se a gente não se arrepende, significa que a gente não percebeu o erro. Se a gente não percebeu o erro, a gente não está aprendendo. Nós fomos criados por Deus, não é? Então, se nós somos criados por Deus, nós somos perfeitos. Então, por que a gente faz tanta bobagem? Porque a gente, apesar de perfeito, é incompleto. Nós somos criados com a potencialidade da perfeição, mas simples e ignorantes. A ignorância é a nossa incompletude. E na medida em que nós vamos aprendendo com as experiências, nós vamos acumulando conhecimento, vamos preenchendo a nossa ignorância com as leis divinas. E conforme isso vai acontecendo, nós vamos evoluindo e vamos nos tornando pessoas melhores. Ora, como que se aprende? Alguém que não sabe fazer alguma coisa vai aprender tentando fazer. Então, outro dia eu vi o significado da palavra pecado. Pecado significa errar o alvo. Não tem como evoluir sem pecar, então. Porque você só vai errar o alvo se você atirar para tentar acertar. Se você nunca tentar acertar o alvo, você nunca vai acertar. Você sempre tem que dar o primeiro passo, tem que dar a primeira tentativa. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, está aprendendo a dirigir, está aprendendo a tocar violão, está aprendendo a escrever, está aprendendo a andar. O que a gente faz? A gente erra, mas a gente tenta. E a cada tentativa, seguida de um erro, a gente aprende o que não fazer, até que a gente consiga desenvolver a estratégia suficiente e a habilidade suficiente para não errar mais, né, dentro daquele aprendizado. Então, se nós somos incompletos, estamos em processo de aprendizado, de evolução, com certeza nós vamos errar o alvo, né? Com certeza nós vamos cometer enganos. E o que é necessário após cada engano é o arrependimento. Por que é necessário? Porque o ato de arrepender-se é perceber que errou. E percebendo que errou, você está no processo pedagógico de evolução e de aprendizado da alma, né, do espírito, tá? Então, é sempre necessário esse arrependimento. O que nos bloqueia, o que nos impede de nos arrependermos? O orgulho, né? E, aliás,
a gente pode falar um pouquinho de culpa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre culpa aqui, mas o que sente culpado, aquele que não se perdoa por ter errado, é mais arrogante ainda do que aquele que nem percebeu que errou. Se você cometeu um erro e não sabe que errou, pode ser simples ignorância, né? Mas a partir do momento em que você sabe que errou, se culpa, porque você não admite o seu erro, então isso é muito pior, né? Porque você acha que você já é um espírito dotado de conhecimento suficiente para não errar mais, você se acha perfeito, né? Completo, né? Porque perfeito você é. Então, a gente precisa da humildade para que nós possamos nos arrepender, tá? E a humildade não é se diminuir diante do que você é. A humildade é você saber o seu exato tamanho, né? Nem menos, nem mais. Então, muitas vezes é difícil abrir mão desse orgulho, mas é fundamental fazer isso, porque senão a gente não consegue dar um passo adiante, né? Se você erra, percebe o seu erro, se arrepende, e depois do arrependimento você se sente culpado e se martiriza por essa culpa, você não evolui, você só sofre, né? A partir do momento que você percebe o erro e parte para uma ação proativa de reparação, então você não está sendo orgulhoso, você está sendo proativo, você está aprendendo e corrigindo os seus erros. Então, depois do arrependimento, a gente vai falar da palavra expiação. No dicionário, a gente tem duas definições para expiação. A primeira delas diz o seguinte: penitência ou cerimônias para abrandar a cólera divina. Vejam vocês, nós usamos essa palavra, nós espíritas, expiação. E a expiação é, por definição, a primeira do dicionário. É óbvio que a gente não usa com esse conteúdo, mas esse conteúdo é atribuído a esta palavra, expiação. Diz assim, que é uma penitência ou então uma cerimônia para abrandar a cólera divina. Então, os sacrifícios humanos, sacrifícios animais, são expiações, né? Em que você acredita em um Deus que pune, um Deus que pede algo, que você faça algo para apagar os seus erros. Eu não sei com relação a vocês, mas isso não tem nada a ver com Deus que eu acredito, né? Tanto que quando eu escrevo sobre isso, eu escrevo essa palavra Deus com o D minúsculo, porque esse não é a causa primária, né? Não é uma atribuição, uma característica da causa primária, daquilo que criou tudo que há, tudo que existe, tá? A segunda definição no dicionário da palavra expiação é sofrimento de pena ou castigo imposto a um delinquente. Aí a gente já não está naquela questão do Deus da cólera divina, mas é mais ou menos a mesma coisa, porque se você expia depois de um erro, é porque você está impondo um castigo a você mesmo, né? Você se considera um delinquente, né? Ou você está impondo esse castigo a alguém, tá certo? Então, é a punição como castigo. E o que nós vemos na doutrina espírita, ou pelo menos é o que nós deveríamos ver, na minha opinião, não é castigo, é oportunidade de perceber o erro, arrepender-se e reparar, né? Você se castigar por um erro que leva ao complexo de culpa, porque você não admite que você é falível, você acha que você não tem o direito de errar, então você se vê como um espírito completo, você se vê como um espírito superior, você se vê como um espírito maior do que o que você é. Então isso é orgulho, né? Isso é orgulho. Então aquela expiação que é a autoflagelação, que é muito comum na tradição judaico-cristã, em que você percebe o seu erro e você fica esperando a ira divina, né, a cólera divina, o castigo divino,
e que nós espíritas muitas vezes damos o nome de ação e reação, confundindo ação e reação com lei de talião. A lei de talião é olho por olho, dente por dente. Óbvio que isso não é uma lei divina. Óbvio. É só a gente ver um exemplo mais simples. Se uma pessoa dá um tapa na sua cara e você devolve o tapa na cara dela para mostrar para ela o que você sentiu, ela não vai se arrepender. Ela vai dar outro tapa em você e vocês vão brigar. Ou seja, a violência, ela gera violência. A agressão gera agressão. É por isso que Jesus falava que quando alguém bater na sua face, oferece a outra face. Não a outra face para ele bater na outra face. Ele está te oferecendo a face da violência, da agressão. Jesus pede que você ofereça a face da paz, da compreensão, da misericórdia. É essa outra face que Jesus está pedindo que a gente apresente para aqueles que nos ofendem. Porque se alguém te ofende, você ofende de volta, é violência gerando violência. Né? A violência não anula a outra violência, ela gera mais violência, ela potencializa a violência. Se a violência resolvesse, ou a violência contrária resolvesse, polícia seria eficaz. E a polícia é um mal necessário na nossa sociedade, mas ela não gera paz. Né? Ela inibe a violência em termos, mas ela não gera paz. O que gera paz é paz. O que gera tranquilidade é tranquilidade. O que gera serenidade é serenidade. E não é violência. Né? Então, a expiação é uma palavra que a gente tem que usar com cuidado. Eu vou expiar aquele erro do passado. O que você está dizendo? Você está dizendo que você vai se punir pelo seu erro do passado. Você não precisa se punir. Você precisa aprender que foi um erro. E se depois de perceber que foi um erro, se arrependeu, você não precisa passar pela dor de reparação para reparar. Você precisa reparar usando a responsabilidade do seu ato e a responsabilidade de alguém que percebe que errou. Então, você tem que ter uma ação proativa de corrigir os possíveis danos que você provocou a outras pessoas. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa palavra expiação, porque nós não precisamos do castigo para nos purificar. Nós precisamos aprender. E o aprendizado que é necessário é a consciência do erro, que gera o arrependimento. A gente não precisa abrandar a cólera divina, porque não existe cólera divina. Deus é amor. E aí a gente vem daquela frase antiga, né, dos mais antigos, e a gente ainda ouve muito isso em algumas denominações religiosas, eu sou temente a Deus. O que significa que eu sou temente a Deus? Que eu tenho medo, eu tenho temor. Né? Será que é para a gente ter medo de Deus? Será que Deus nos impõe castigos, erros? É justamente isso que o Espiritismo veio dizer para a gente. Não, não existe Deus punitivo. Esse Deus punitivo é um Deus antropomórfico, é um Deus que nós criamos, né, através da nossa ignorância, que é o velhinho de barba, e que apesar dele ser infinitamente bom e justo, ele ainda é capaz de provocar dor e sofrimento nos outros. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver conosco, com os nossos complexos e as nossas dificuldades. Deus criou as leis que nos fazem evoluir. E os sofrimentos, eles são resistência à dor. E a dor é sinalização de erro de caminho. Então, eu sempre falo isso. As doenças mais graves que acometem o ser humano, uma das mais graves, são aquelas em que ele perde a capacidade de sentir dor. Como o diabetes, como a lepra, né, o mal de Hansen. As pessoas perdem a capacidade de sentir dor e elas chegam a ter lesões tão graves que é necessário, muitas vezes, a amputação de membro. Por quê? Porque ela não percebe que tem algo errado. A dor avisa que tem algo errado. E na nossa vivência diária, no nosso psiquismo, isso não é diferente. A dor, ela nos avisa que tem algo errado. Agora, sofrer é resistir à dor. Então, Buda tem uma frase
que diz uma coisa muito importante. A dor é obrigatória, o sofrimento é optativo. Por que a dor é obrigatória? Porque nós somos seres em evolução, porque nós vamos errar, porque nós vamos perceber o erro, nós vamos nos arrepender. Muitas vezes os nossos erros vão gerar dor em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, enquanto a gente estiver nesse processo de tentativa e erro, é natural que a gente sinta a dor. Mas o sofrimento é a revolta que nós temos para aquilo que está acontecendo. Geralmente, nós levamos essa revolta para o outro, a gente terceiriza. Ou fala que a culpa é de Deus, que Deus não é justo, ou a gente elege alguém do nosso entorno para culpar pelo sofrimento que a gente está tendo. E o sofrimento que a gente está tendo nada mais é do que a nossa resistência ao aprendizado. A gente sente a dor e, sentindo a dor, a gente precisa perceber por que estou tendo dor. O que causou a minha dor? Aprenda com isso, para que você não repita esses mesmos erros, né? Então, a gente não vem para sofrer, a gente não vem para sentir dor. Nas nossas encarnações, o objetivo é o aprendizado. E aprende mais rápido e mais fácil aquele que aceita que é incompleto, aceita a dor e aceita a responsabilidade de seus atos, né? Ele se livra da culpa, né, e da expiação, porque esses atos são atos de orgulho, de espíritos que não aceitam que são falíveis, certo? E aí vem a reparação, que deveria ser ato contínuo ao arrependimento. Arrependeu, percebeu, analisou o erro, analisou a falta que causou, o prejuízo que provocou, e imediatamente age para corrigi-lo, como fez Paulo, né, diante de Jesus. O que queres que eu faça? Imediatamente. Né, ele não ficou se martirizando por todos os erros que ele tinha cometido, as pessoas que ele tinha torturado, as pessoas que ele tinha matado, todos os erros que ele cometeu, ele percebeu que foram erros, se arrependeu e imediatamente partiu para a reparação. Né? Então, é um ato ou efeito de reparar, a reparação. No dicionário está escrito que é a satisfação que se dá a outrem por um malefício ou prejuízo, moral ou material, que se lhe causou. A ação de se retratar ou se desdizer de afrontas, ofensas dirigidas injustamente a alguém. Parece fácil, não sei quantos de vocês já tentaram fazer isso, né? Mas como é difícil pedir desculpas. Geralmente a gente vai pedir desculpas, a gente fica sorrindo, dá um tapinha nas costas, procura demonstrar o arrependimento, mas parece que quando vai falar desculpa, parece que trava a garganta, né? Como se a gente fosse desmontar, se fosse pedir perdão para alguém que a gente, de alguma maneira, prejudicou, né? Então, a reparação, ela é muito importante. Arrependimento e reparação. O que tem entre essas duas é a responsabilidade, tá certo? Então, a reparação tem que vir logo a seguir do arrependimento, tá? Que vai consolidar o nosso aprendizado e vai gerar harmonia e simpatia, certo? Porque são atos necessários, são etapas necessárias do erro, e o erro é necessário para o aprendizado, tá bom? Então, a gente vai pela expiação, é como a gente tem uma fala muito comum no Espiritismo, né? Eu fui para o Espiritismo pela dor, só tem dois caminhos, pela dor ou pelo amor. Então, eu faria esse paralelo aí. Eu não sei se só tem esses dois caminhos, mas usando essa frase que é muito comum entre nós espíritas, eu diria que se você for pela dor, é a expiação. E se você for pelo amor, é a reparação. E assim, se você repara, você consolida o aprendizado e você vira a página, você vai para a próxima. Se você continuar na culpa, se você ficar chafurdando na culpa, o que vai acontecer é que você não repara. Então, você não evolui, você não segue adiante, tá? Então, aí está essa diferença entre culpa e responsabilidade, chamando a atenção, se tiver algum advogado aí, ou alguém da área jurídica,
o conceito que eu estou trazendo não é o mesmo conceito jurídico, né? O conceito jurídico é diferente. A gente está colocando um conceito filosófico a partir da definição do dicionário, né? Etimológica mesmo da palavra. Então, quando eu sou culpado, é quando eu cometi um erro voluntariamente, né? Eu ofendi ou não obedeci a um princípio ético. E isso daí é a culpa. Assim, a reflexão que eu faço é até que ponto que a gente tem cometido faltas voluntárias, né? Qual é o grau de conhecimento ou de consciência que a gente tem dos erros que a gente comete? A maior parte de nós erra por ignorância mesmo, né? Por ignorância. E às vezes a gente força, sabe que está errado, mas faz, né? Porque nós somos assim muito infantis ainda, muito imaturos, né? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você sabe que não pode passar no farol vermelho. E aí você está de noite, você acha que não vai passar ninguém, você passa no farol vermelho e tem um acidente de carro. Aí você tem que se arrepender, né? Poxa, eu sabia que não era para passar no farol vermelho, por que eu passei? E aí você se arrepende, paga o prejuízo do outro, paga do seu carro e fica tudo certo. Mas imagina se o acidente mata a outra pessoa. Se é um motoqueiro e você derruba, atropela esse motoqueiro, ele morre. Como é que fica? Não é? Porque você sabia. Então aí vem a culpa te assombrar. E quando vem a culpa, só tem um jeito de fugir dela. É o perdão. E o perdão para si mesmo é mais difícil, mais caro, mais doído do que o perdão do outro, né? Então, o que a gente tem que fazer é fugir da culpa e abraçar a responsabilidade, né? Porque responsabilidade é aquilo, o responsável é aquele que dá lugar, que é causa de algo. Então, você sempre, todo responsável, todo culpado é responsável, mas nem todo responsável é culpado. Se você tem uma criança de 2 anos que derruba leite no tapete, ela é responsável, mas ela não é culpada. Ela não tem motricidade, equilíbrio suficiente, ela também não fez de propósito. Então, ela é responsável, mas não é culpada, né? E isso acontece com a gente no nosso dia a dia, nas nossas relações com as outras pessoas. Muitas vezes a gente comete atos até abomináveis, fala coisas horríveis para as pessoas que estão ao nosso lado, e aí a gente percebe que errou, mas você vai ver por que você fez aquilo, por causa de um monte de dificuldades que você vem acumulando, às vezes de outras vidas até. Então, eu acho que a gente perde tempo com essa questão da culpa. Eu acho que o importante não é a gente se culpar, o importante é a gente se arrepender. E mais do que isso, é a gente corrigir os nossos erros, né? A gente partir para a reparação, dentro do possível, né? Então, a melhor e a pior notícia que o Espiritismo nos dá é a mesma. Nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. Se a gente está passando por dor, é erro nosso, não é castigo de Deus. Se a gente está sofrendo, é mais erro ainda nosso, é que nós não estamos aceitando a dor, que é a correção dos nossos erros do passado. Na verdade, nem é a correção, é o aviso de erro, para que nós possamos nos arrepender, aprender e corrigir o rumo, corrigir a direção que nós estamos tomando. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas vidas, pela nossa felicidade, pela nossa infelicidade, por todos os caminhos que a gente escolher. Porque nós somos os verdadeiros condutores da nossa vida e essa condução se dá a partir das nossas escolhas. As nossas escolhas se dão a partir da nossa consciência do mundo. E essa consciência, ela é uma consciência ainda pequena, estreita. É uma consciência em evolução. E a nossa experiência, principalmente como encarnados, é que faz com que a gente vá ampliando o nosso nível de consciência. Isso vai ampliar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha e, consequentemente, aumenta também a nossa responsabilidade, né? Então,
a gente tem que ponderar esses aspectos para que a gente não cometa erros conosco mesmo e com os outros. E que a gente não perca a oportunidade de aprendizado diante dos nossos erros. Principalmente aqueles erros que têm consequências mais amplas, mais graves. E que nós temos uma tendência a nos afundar na culpa. Não. Vamos lutar pela reparação. Vamos lutar e ter coragem de agir para reparar os erros que nós causamos a partir dos nossos erros, tá? Então, no nível de evolução que nós nos encontramos, aquilo que nós decidimos é muito mais ação do meio sobre nós e da nossa própria ignorância do que propriamente uma escolha, né? O que não significa que isso nos exima das consequências. Não. A responsabilidade é inexorável. Ela é uma lei divina, uma lei natural, diferente da culpa, que é uma consequência do nosso orgulho. Então, essa responsabilidade é inexorável. E a todos os efeitos que foram provocados por nossos atos, nós teremos responsabilidade e, se for necessário, precisaremos agir em reparação, tá? Esse é o nosso processo de aprendizado, por tentativa e erro, sendo balizados pela lei de ação e reação, né? E que nos permite, através dessa experiência, que é muito amplificada quando nós estamos encarnados, que permite que a gente consiga aprender mais rápido, né? Aprender de uma maneira mais contundente. E quando nós identificarmos o erro, quando nós identificarmos o arrependimento, né, através do arrependimento, o que nós precisamos ter sempre em mãos é o antídoto para a toxina da culpa, que se chama perdão, né? A gente precisa perdoar a si mesmo e aos outros. Perdoar o outro é mais fácil, perdoar a si mesmo. Por isso que Jesus pediu para nós começarmos esse treino perdoando o outro. E no momento de nosso desencarne, o juiz que vai nos julgar é a nossa própria consciência. Por isso que Jesus falou que a gente precisava ser brando no julgamento com os outros, porque a gente ia ser julgado como julgou. Porque o juiz é o mesmo, somos nós, né? Então, em vez de esconder o erro, assumir. Em vez de chafurdar na culpa, abraçar a responsabilidade. E assim nós estaremos em ações proativas para a gente evoluir, aprender cada vez mais. Então, as conclusões que eu tiraria aqui para encerrar são essas. Se livra da culpa. Isso faz parte do seu orgulho, da sua vaidade, né? Da sua falta de humildade. Assuma as suas responsabilidades, tenha coragem de perceber e assumir os seus erros. Reconhecê-los perante si mesmo e perante os outros. E lutar dentro das suas possibilidades para corrigi-los. Admita a sua falibilidade, né? Você ainda vai errar muito, porque você está nesse processo de aprendizado. E pare de se lamentar, porque a culpa muitas vezes é isso, é chafurdar na lama da lamentação. Eu não sirvo para nada, eu só faço tudo errado, né? E você fica ali com essa desculpa para não tomar uma atitude proativa e não corrigir os seus erros. Então, o Deus que eu acredito, que eu acho que é o mesmo que vocês, é infinitamente bom e justo. Então, ele não condena, ele auxilia. Ele não pune, ele esclarece. E ele ama, por isso educa. Arrepender-se é necessário. Espiar é consequência da culpa, que pode trazer o sofrimento. Agora, reparar, isso sim, é fundamental. Essas são as ações proativas para o nosso crescimento espiritual. E às vezes, quando a gente se sente muito para baixo, diante de coisas muito erradas que a gente fez no passado e que a gente, às vezes, percebe tardiamente e não vê mais possibilidade de correção, eu quero lembrar a frase do Chico, que ele fala que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né?
Era isso que eu tinha para trazer como uma reflexão inicial, e agora eu me coloco à disposição, né? Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, eu estou à disposição. Já tem perguntas aí, doutor. Para eu responder, seu Pedro? A Cidinha? Isso, por favor. Isso, por favor. Sim, eu vou colocar as perguntas na tela, aí você vai lendo e respondendo, tá ok? Tá, ok. Então, Cidinha, a questão da expiação, eu também fico meio confuso às vezes, sabe por quê? Porque a gente usa ela de uma maneira diferente, pelo menos, da maneira que está no dicionário. Então, você viu como é que eu encontrei lá no dicionário a palavra expiação? O que ela significa, né? No dicionário está escrito assim: penitência ou cerimônia para abrandar a cólera divina. A gente não precisa fazer nada, nenhuma cerimônia, nenhuma penitência para abrandar a cólera divina. O que a gente precisa? Arrependimento. Outro significado no dicionário da palavra expiação está escrito sofrimento de pena ou castigo imposto a delinquente. De novo, a gente está no castigo. Entende? Então, a palavra expiação, ela é uma palavra que a gente normalmente utiliza com outro sentido. Muitos de nós, eu já ouvi muito espírita falando isso, que é necessário expiar para se purificar. Não é necessário expiar. Não é necessário ser punido, porque Deus não pune. Então, quem que pune? A gente mesmo. Então, a palavra expiação, ela tem muito a ver com a nossa tradição judaico-cristã, com aquele ranço do Deus que pune, que é o controle externo, né? A heterodoxia. O espiritismo, ele prega a autonomia. Ele prega um indivíduo que sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né, que ele mesmo se controla, ele já tem espontaneamente a intuição de fazer o bem. E na heterodoxia, que é o que normalmente as religiões pregam, é aquela do Deus que pune. E mais ainda, ele pune até o que você pensa, ele pune. Né? Eu aprendi isso no catecismo, isso foi terrível para mim. Eu tinha uns 7 anos, eu não conseguia dormir à noite, porque eu pensei alguma coisa errada, e agora? Deus vai me punir, eu vou para o inferno? Né? Isso é expiação. Então, depois que eu fiz esse estudo e que eu vi o significado da palavra expiação, eu parei de usar ela no espiritismo. Porque eu acho que ela não serve para a gente. O que serve para a gente é arrependimento, responsabilidade e reparação. E isso é o que nos prega a doutrina. Eu espero que eu tenha ajudado. O Arthur, o remorso bem administrado pode nos levar ao arrependimento, à responsabilidade e, na sequência, à reparação? Então, Arthur, depende do conteúdo, do significado que você dá para a palavra remorso. O remorso, se não me engano, vem de remoer, né? De revolver. Então, se você está remoendo as coisas que aconteceram no passado para perceber o seu erro e se arrepender, ótimo. Legal. Mas se esse remorso for alguma coisa ligada ao ressentimento, tipo você ressentir o erro, ficar sentindo o erro, e sentindo, aí não. Aí você entra num ciclo vicioso que só vai te prejudicar, né? Você precisa se livrar da culpa. E ressentir é você sentir várias vezes o mesmo sentimento. Se o remorso estiver dentro desse escopo, não. Mas se o remorso for revolver os atos, os sentimentos para perceber a responsabilidade e arrepender-se, aí sim. Né? Depende do conteúdo que você vai dar para a palavra. Tá bom? Se todos vão desencarnar, por que tanto medo? Pois é, Nelson. É assim, Nelson, a gente tem medo por vários motivos, medo da morte.
né? O medo da morte, ele tem algumas dimensões que são inexoráveis. Então, biologicamente, a gente tem medo de morrer. Todo o nosso instinto, toda a nossa inteligência primária, ela foi desenvolvida para a autopreservação e para evitar a morte. Então, esse medo da morte, ele muitas vezes nem passa pela cognição, pelo intelecto, pela razão mais elevada. Ela é simplesmente um instinto de preservação, né? Então, medo, ele faz parte. Agora, se não tiver medo, não existe coragem, né? Porque a coragem não é a força para enfrentar o medo. Então, quando você não tem medo, também não precisa de coragem. Eu acho que o medo, dentro pelo menos teoricamente, dentro do espiritismo, é o medo de você falhar, né? Que também faz parte da questão do orgulho, a falta de humildade, né? O medo da morte é o medo da morte do outro, das pessoas que você ama, que também é orgulho, é vaidade. Agora, o medo da sua própria morte, ele faz parte da sua constituição, e ele é abrandado na medida em que nós temos a convicção da reencarnação. Isso sim. Então, para nós, deveria ser, pelo menos, muito mais simples, né, o enfrentamento da morte, pelo menos da sua própria, do que você enfrentar sem essa crença, né? Para o cético, que acha que a morte é o fim, é o nada, é absolutamente devastador, né, o pensamento da morte, porque é o fim absoluto. Então, isso tira o sentido de tudo que você fez, tudo que você está fazendo, e tudo que você possa fazer no futuro. Seu Pedro, pode dar continuidade aos comentários enquanto eu separo outras perguntas aqui, tá ok? Enquanto não vem as outras perguntas, doutor, eu acho que tudo isso tem muito a ver com a questão do nível de consciência, né? E a humildade, que eu acho que é o ponto-chave, porque, inclusive, a primeira bem-aventurança de Jesus é bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. De modo que, se a pessoa tem essa humildade, ela acaba não tendo esse sentimento de culpa, como o senhor falou, e ela vai procurar, de uma maneira ou de outra, reparar, e é a consequência, né, que o senhor falou, a respeito do que a gente começa, quer dizer, reparar, sem que para isso tenha que passar por aquele caminho de sofrimento, de expiação, etc, etc. Sempre com a responsabilidade de reparar aquilo que realmente ele cometeu de erro, tanto para ele como para os seus semelhantes, não é isso? É isso. E o senhor falou uma coisa que uma está ligada na outra, né? Porque a humildade e a consciência são irmãos gêmeos, né? Eles andam juntos. A consciência que eu estou falando é a palavra em termos de ter ciência, de saber, né? Então, o que é humilde? Humilde é aquele que sabe o seu exato tamanho, né? Nem mais, nem menos. Isso é consciência. Né? Ele tem consciência de quem ele é, do que ele pode, do que ele não pode. Isso é muito importante. Me faz lembrar a frase de Sócrates: só sei que nada sei. Ou seja, a ter consciência do seu tamanho. Isso é muito, né? Isso é muito. Parece pouco, mas não é. Então, dentro dessa busca que nós temos pelo conhecimento, pela consciência, principalmente das leis divinas e das nossas próprias possibilidades, a gente vai encontrar a humildade no fim desse caminho aí, né? Na minha opinião. Tem uma pergunta aí, doutor. Vamos lá. Estou assistindo, mas vou deixar agora. Sempre tive uma grande conexão com minha mãe, espírita, que por um tempo trabalhou como médium, uma casa espírita em Porto Alegre, e faleceu semana passada. Vivi em Londres por 23 anos. 3 anos sem vê-la, desde a última vez que estive no Brasil. Comprei uma passagem quando estava na UTI. Toda a vida foi assim, mas pelo fato de morar no Reino Unido, às vezes me dá um sentimento de culpa por não ter ido antes, ou ter passado mais tempo. Então, esse sentimento de culpa, Luciano, é uma coisa assim,
que você precisa resolver com você mesmo, né? Você precisa, se você está arrependido de não ter ido antes, se você realmente podia ter ido e não foi, né? Porque tem todos esses atenuantes. Vamos supor que você poderia ter ido, mas não foi porque estava com preguiça. É uma coisa. Mas você queria ter ido, mas não pôde porque não podia parar de trabalhar ou não tinha o dinheiro para ir. É outra coisa, completamente diferente, né? E seja lá qual forem os motivos, você precisa perceber que você fez o que estava ao seu alcance naquela época. E aí você precisa se arrepender, se é que você tem motivos para isso, né? Se você acha que você deveria ter se esforçado mais, por exemplo. E aí partir para a reparação, né? Como é que você vai reparar? Ela desencarnou, não precisa pagar passagem, né, Luciano? Agora você está mais perto dela. Não sei se você parou para pensar nisso, né? Se ela está desencarnada, o seu pensamento o leva até ela. Você não precisa comprar passagem, não precisa pegar o avião. E aí, em prece, você entra em contato com ela e peça perdão. E mais do que o perdão, que com certeza ela deve já ter te dado, se é que ela precisa te perdoar, porque quando a gente ama incondicionalmente não tem mágoa, se não tem mágoa não tem perdão, não precisa o perdão, né? Mas com certeza você precisa desse perdão. Então, às vezes, com o contato espiritual com ela, com a presença espiritual dela, você consegue acalmar o teu coração e se perdoar por não ter ido, né? Mas eu acho assim que julgue com mais condescendência a você mesmo. Lembra que Jesus falou que a gente vai julgar com o mesmo rigor com que foi julgado. Você está sendo julgado por você mesmo. E acho que você tem que ser mais condescendente com você mesmo e avaliar responsabilidades. Isso aí é inexorável. A responsabilidade, essa você não pode fugir, ao contrário, você tem que abraçá-la, né? Esquecimento do passado é uma regra, não lembramos os danos que causamos. Poderia ser um aspecto da expiação? Alessandro, acho que não. Acho que não. Porque a expiação é sempre uma punição. E esquecer os erros do passado não é uma punição, é uma bênção, né? Aqui, complementando. É muito comum ouvir as pessoas dizerem que sentem-se injustiçadas por não terem dado causa nesta reencarnação, e estarem passando por momentos de dor e sofrimento. Então, isso daí é a nossa incapacidade, né, de assumir as nossas próprias consequências. E nós, espíritas, sabemos muito bem disso, né? A gente cometeu erro, cometer esse erro provocou um efeito, e a gente experimenta esse efeito. Essa é a causa e efeito. É ação e reação, né? Não eu arranquei o dente de alguém e vou nascer sem dente, não é isso, né? É uma questão muito mais de consequência do ato que você teve no passado, que neste momento traz os efeitos. Então, se você lembrasse do teu passado, talvez a culpa seria muito mais provável do que a responsabilidade. E aí isso ia atrasar você, ia atrasar a sua evolução. Você experimentar a dor agora e não aceitar essa dor, se sentir um injustiçado, por orgulho, pura vaidade. Se a gente está passando por alguma provação, o que a gente tem que fazer é superar essa provação. Superar. Isso é que eu acho que é o grande caminho, né, que a gente tem que... Agora, eu sempre falo uma coisa, viu? Nós somos seres em evolução, então a gente saiu do zero, né, do puro ignorante, nós estamos no caminho do aprendizado. Como a gente sabe que ninguém volta, ninguém piora, né, às vezes parece que está piorando, mas na verdade você só está trazendo à tona problemas que você já tinha antes. Então a gente só está melhorando. Se o Décio de 2020 não é grande coisa, imagina o para trás. É pior. A minha melhor versão é a versão Décio 2020. As outras que vêm para trás são todas piores. Então, eu penso que é uma bênção não lembrar das bobagens que eu fiz no passado.
E as que eu fui informado, e algumas que eu me lembrei, foram sempre por um motivo bastante objetivo, né? E nunca foram agradáveis. Nunca foram agradáveis. A orientação que eu recebia era mais ou menos essa. Você está se lembrando porque você já é capaz de se lembrar. Ou seja, eu não vou cair na culpa. Eu vou aproveitar e assumir a responsabilidade. Geralmente, essa informação de um passado infeliz, ela vem ligada ao resgate de algum espírito que eu fiz mal e que ficou congelado no ódio e que precisa sair desse ciclo vicioso. E, às vezes, o contato comigo é necessário. E aí eu sou informado sobre isso, não para me ajudar, mas para ajudar ele a sair daquele ciclo de dor e de ódio, né? Aqui o Luciano, né? Hoje sairia meu avô para o Brasil. Estamos em lockdown, chego tarde. Parece que vivemos mesmo numa distopia. Tentamos mascarar, agora mais do que nunca, sentimentos, medos, receios. As aparências enganam, mas parece ser o que conta. E o intelecto e a essência muitas vezes se perdem. Perdi minha mãe há uma semana, uma mulher incrível que fez e sempre fará parte da minha essência e intelecto. É isso mesmo. Luciano, eu tenho uma convicção de que quando uma mulher gesta um espírito, ocorre um entrelaçamento quântico. E a física quântica nos ensina que o entrelaçamento quântico ele jamais se desfará. E ele é não temporal e não local. Então, quando a gente está na mesa mediúnica e a gente vê, às vezes, um espírito que está por 800, 700 anos no umbral, envolvido pelo ódio, quem vem resgatar ele é a mãe dele. A mãe dele foi mãe dele há mais de 800 anos e ainda está lá para servir, para resgatar, para ajudar, né? Então, essa conexão, ela é indestrutível. E a conexão que você tem com a sua mãe também é. É uma conexão, é um entrelaçamento quântico. Então, certamente, ainda mais ela sendo espírita, a gente imagina que rapidamente ela vai estar consciente de novo no plano espiritual, vai sair da crise da morte com uma certa brevidade, e aí, com certeza, você vai sentir o amor dela de novo perto do seu coração, né? O dia todo se sentindo culpada por erros cometidos no passado. As explicações de hoje estão sendo um acalento. Então, Sandra, se perdoe pelo simples motivo de que faz parte errar. Que bom que você errou e percebeu. Só está faltando o perdão, né? O seu perdão. Que você admita que você é falível. Porque você ainda vai cometer outros erros. E se desses erros do passado que você lembra, tiver algum que ainda dá para você dar uma paradinha, dá. Se ainda tiver alguém que dê para você entrar em contato, conversar, vai. Expressa o seu arrependimento. Isso gera evolução, gera conforto, gera simpatia, gera aprendizado. Mais alguma pergunta? Tá bom? Eu gostaria de fazer uma observação, doutor, porque eu acho que, assim, como o senhor falou, as pessoas às vezes fazem, tá no extremo, né? Se sentir culpado, não se dá o auto-perdão e aquela coisa toda, como o senhor mencionou. Então, eu acho que é preciso que haja esse equilíbrio para a gente entender também que quando a gente erra, vai haver uma consequência que é justamente que deve haver a reparação, porque as leis divinas elas são justamente para nos auxiliar nesse particular, né? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre o equilíbrio, porque senão daqui a pouco a gente pode pensar assim, bom, eu errei, está tudo bem, eu sou falível e não vou me esforçar para poder não errar mais. Então, eu acho que essa questão dessa consciência de que a gente precisa passar por aquela fase do perdão, do auto-perdão, para depois reparar, é fundamental.
porque senão a gente cai numa inoperância, vamos dizer assim, que vai nos retardar, porque a gente vai achar, eu errei, mas tudo bem, eu sou humano, acabou, tá tudo ok. Então, não é bem assim, eu acho que Não, precisa que haja esse ponto de equilíbrio. Né? essa atitude, eu errei, mas tudo bem, eu sou humano e tá tudo certo, isso daí é não arrependimento, né? Eu acho que é o que eu agradeço o seu comentário, Pedro, porque é justamente uma coisa que, às vezes, nessa fala minha, a pessoa fica com essa sensação de que, não, então tudo bem errar. Tudo bem errar, desde que você se responsabilize. A responsabilidade é que é a produção, a correção e o aprendizado, né? E isso é fundamental. Isso não é alguma coisa que você possa passar por cima, né? Então, tudo bem que você vai errar, você é humano e vai mesmo. Agora, o que não adianta é você ficar se martirizando do erro e não fazer o que realmente você precisa fazer, que é corrigi-lo, né? Que é ir para a reparação. Então, acho que nós ainda somos muito vulneráveis, né? E eu acho que nós estamos numa fase que eu diria que é como se fosse a adolescência, né, do espírito. E o adolescente, ele sabe que está errado, mas ele desafia, ele gosta do desafio. Nós estamos muito assim ainda. Então, eu acho que nós somos muito suscetíveis à culpa. É melhor do que não se arrepender, né? Mas o melhor mesmo é sair do arrependimento para a reparação. Eu acho que é o melhor caminho. Mas sem essa inconsequência, né? Esse pensamento inconsequente que o senhor citou aí, que realmente não é por aí, né? Não é essa a nossa ideia mesmo. Aqui a pergunta do Nelson, né? Eu perdi minha mãe quando tinha 1 ano e meio, não a conheci nem por foto. De que é a prova ou expiação, se assim que analisa? Olha, é muito difícil a gente fazer uma análise disso, sabe por quê? A gente não sabe o que aconteceu com você nas outras vidas, com ela nas outras vidas. A morte, às vezes, é uma bênção, porque, na verdade, esse plano físico é o plano da dor, é o plano da dificuldade, não é a nossa casa definitiva. A gente tem essa impressão, assim, que quem morre está sendo punido. Primeiro que não tem punição, e segundo que o difícil é nascer, não é morrer. Quando alguém vai reencarnar, lá, é só a gente ler o nosso lar, a gente vê. Vem o aviso que a notificação que você vai encarnar é um sofrimento, todo mundo chora. Quando você vai encarnar é como se fosse um enterro. E aí, quando você desencarna, o povo está lá esperando para fazer festa. Ele voltou, que legal. Então, tem que ver por que aconteceu dessa maneira, né? Mas tudo tem um motivo. E nunca é à toa. Nunca é à toa. Porque era o que ela precisava, era o que você precisava ou o que você podia. Às vezes acontece isso. Um dos dois precisa, o outro aceita, o outro consegue superar, né? Então, aí pronto, tá combinado. Vamos lá que eu vou te ajudar nessa, na próxima você me ajuda. E assim foi. Ela te pôs no mundo, ela te deu esse corpo, né? E aí depois ela teve que, talvez porque ela não tivesse compromisso com o teu crescimento, por algum motivo, ela tinha outro compromisso, e o teu compromisso era com ela só para o nascimento. Então é muito difícil a gente fazer essa avaliação. Precisava ter o prontuário reencarnatório seu e dela para fazer a análise completa, e a gente não tem. Numa das obras do André Luiz, há um caso muito intrincado. O responsável pelo atendimento explica que a equipe de espíritos trabalhadores do bem fizeram o possível. Agora precisamos de alguém que ame. Então, né? Porque, assim, como existe o livre-arbítrio, eles não conseguem resolver os nossos problemas. Aliás, ninguém resolve os nossos problemas, a não ser nós mesmos. Então, a gente recebe auxílio. Olha, como médico, eu digo isso para os meus alunos e digo para os meus pacientes. Ninguém cura ninguém. Nem Jesus curou. Jesus, depois das curas, Jesus falava
a tua fé te curou. Ele não falava, olha, eu te curei. A tua fé te curou. Então, o que a gente faz na medicina é conduzir, auxiliar, para que o indivíduo encontre a cura, né? E o mesmo vale para tudo, né? Nós é que vamos resolver os nossos problemas. A espiritualidade nos auxilia, né? Principalmente quando a gente pede, através da prece, da oração. Eles nos incutem ideias positivas, ideias que nos levam para a resolução do problema, mas a responsabilidade é nossa, é a nossa vida, o nosso livre-arbítrio, é a gente que escolhe. Então, por mais que eles queiram, eles só vão até onde a gente deixa. Eu uso muito o exemplo do médico psicólogo. O médico, você pode levar o paciente forçado no médico. Você pode forçar ele a operar um apêndice, né? Mesmo que ele não queira. Você dá uma anestesia forçada lá, pega ele à força, anestesia. O psicólogo não. Como é que você vai à força no psicólogo? Não tem como. O psicólogo só consegue te ajudar se você quiser ser ajudado, né? Então, é assim que a gente está nessa caminhada, nesse momento evolutivo, né? Saindo desse planeta, que ainda é um planeta de expiação, para a gente ir para um planeta de evolução. A Luciane, também acredito que o arrependimento pode levar direto para a reparação. Nesse sentido, a expiação estaria ligada aos erros cometidos em existências pretéritas e que não houve arrependimento. É uma possibilidade interessante, Luciane. Eu acho que é por aí, sim, viu? Às vezes, a gente não consegue juntar todas as peças com as informações que a gente tem nessa encarnação. Mas isso não é porque a coisa não tem sentido, é porque a gente não tem todas as peças. Eu acabei de falar do prontuário reencarnatório, né? A gente não tem nem o nosso, quanto mais o dos outros. E às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas de propósito, para a gente se lembrar ou para dar a oportunidade da gente se arrepender de coisas que no passado passou batido, né? A gente nem se arrependeu, nem percebeu que errou. E aí, às vezes, vem essa conexão do passado. Eu acho que é bem isso mesmo. Bem, pessoal, acho que as perguntas acabaram, né? Nós Seu gostaríamos de Pedro, dar continuidade. Oi? Gostaria que você comentasse rapidinho a respeito da última obra da doutora Marlene, por gentileza. Então, né, agora, em outubro, nós lançamos em e-book, ainda não tem livro físico, esse livro Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita. Eu escrevi esse livro junto da Giovana Campos. A Giovana, ela é uma acadêmica de psicologia, mas ela é jornalista, e ela foi incumbida pela doutora Marlene de fazer um levantamento histórico das AMES, das Associações Médico-Espíritas. E com o desencarne da doutora, eu tinha vários textos escritos sobre ela, da minha vivência com ela, e a gente resolveu juntar. Aí esse livro, ele ao mesmo tempo que conta a história da Associação Médico Espírita, a primeira que nasceu num planeta, que foi em São Paulo, em 1968, até a formação da AME Internacional, de todas as AMEs que estão no orbe terrestre hoje, e a história da doutora Marlene, a trajetória dela, porque se confundem as duas, né? E eu fiz muitos textos de conversas muito próximas que eu tive com ela, de de eventos que ela narrou para mim, do primeiro contato dela com o Dr. Bezerra de Menezes, quando ela entrou em contato com o professor Leon Denis para ir para a Europa, com a AME Internacional, e uma série de outros, com as experiências dela com o Chico, e uma série de outras histórias que eu coloquei junto com os dados históricos que a Giovana levantou, e a gente escreveu esse livro, que já está disponível na Amazon, por e-book, né? Então, principalmente para os irmãos que estão aí na Europa, nos Estados Unidos, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais a doutora Marlene, da história da AME e da implicação que a AME tem, né? Ela veio a partir de Jesus, foi um pedido de Jesus para o Dr. Bezerra de Menezes, para implantar
as associações médico-espíritas no planeta, e a história do início das AMES a partir do pedido do Dr. Bezerra de Menezes, quando Maria deu a Dr. Bezerra de Menezes a oportunidade de ascender a planos superiores, e ele pediu para ficar no planeta Terra para cumprir a tarefa que ele tinha junto aos médicos, que era a tarefa que ele recebeu de Jesus para implantar a Associação Médica Espírita. E ele elegeu a doutora Marlene como encarnada para estar aqui fazendo esse trabalho. E nós que tivemos a oportunidade de conviver com ela e de sermos recrutados com ela, para esse trabalho, estamos aqui fazendo essa homenagem a ela, né? Singela homenagem com esse livro. Então, ele está à disposição, né? Quem quiser pode comprar o e-book. E no Mednesp, que vai ser em Vitória do Espírito Santo, 2021, a gente vai estar lançando o livro físico, né? E aí as pessoas podem também comprar o livro físico lá. Eu confesso que eu prefiro o objeto, né? Mas o e-book está muito bonito, uma obra muito bonita, né? Maravilha, maravilha. Parabéns, doutor. Bem, então, nós gostaríamos de agradecer do fundo dos nossos corações a presença do Dr. Décio, por tudo aquilo que ele nos passou hoje, muito importante para as nossas vidas, né? Eu não sei qual que é o seu tempo, nós vamos fazer ainda a oração do passe, vamos terminar. Se o senhor tiver tempo, porque eu sei que o senhor é muito ocupado, né? Se o senhor tiver um tempinho de permanecer na sala, tudo bem, senão o senhor fique à vontade, porque a gente sabe que o teu tempo é precioso, o senhor sempre está correndo para lá e para cá, trabalhando muito. Então, eu ainda vou para o centro hoje, mas dá tempo. Aqui ainda são 4h15 da tarde. Tá tranquilo. Então, vai ser um muito prazer. Obrigado por mais uma vez. Muito obrigado Eu que agradeço. sua brilhante explanação a respeito de assuntos tão que às vezes tem tanta dificuldade para entender, tem muita sutileza em tudo isso, né? Então, muito, muito claro, muito bem explicado, parabéns, nós agradecemos imensamente. Obrigado, Pedro.